Capítulo 8 do livro Revolução Sobrenatural com Jimmy Galloway. Subtítulo: A Canção de Salomão. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: mais uma vez, daqui a pouco, abalarei o céu e a terra, o mar e a terra seca, e abalarei todas as nações, e elas virão ao desejado de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2, do 6 ao 7. A igreja passou por todos os tipos de tempestades, mas acredito que o melhor está por vir. Estamos em um momento de grande abalo. Pode ser comparado ao processo de garimpar ouro. O garimpeiro sacode a panela até que o metal raro seja revelado e tudo o que brilha, mas não é ouro, desaparecerá. Estou convencido de que a igreja é este ouro e em breve ofuscará todas as instituições na face da terra. Será um momento de grande alegria, e assim como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará o teu Deus por ti. Isaías 62:5. O brilho que será visto na noiva de Cristo resultará dela ser atraída para a habitação sagrada que Ageu 2:7 chama o desejado de todas as nações. Alguns acreditam que esta escritura profética aponta para Jesus. Outros dizem que se refere à glória da igreja em sua plenitude. Acredito que os dois grupos estão vendo a mesma coisa, mas de ângulos diferentes. Dito isso, vejo ainda um paradigma diferente chegando. Acredito: o desejado de todas as nações. Profetiza um tempo em que a igreja estará na alta vocação do romance nupcial com seu noivo. Ela passará por uma metamorfose e se tornará uma gloriosa noiva celestial, cheia até a borda e transbordando do amor de Jesus. O próprio desejo da noiva é: beba e embriague-se do amor. Cantares de Salomão 5:1. E ela será aquela bebida que oferece a seu amado Jesus. O desejado de todas as nações será o doce romance que a noiva tem com seu noivo. As nações ansiarão pelo que foi encontrado por ela. Ela brilhará com a glória da maior história de amor já contada, a história do pai que encontrou uma noiva digna de seu filho, Jesus Cristo. O esplendor que será visto nessa noiva será tão desejado que o profeta Zacarias o descreve desta forma: assim diz o Senhor dos Exércitos, naqueles dias, 10 homens de todas as línguas das nações agarrarão a manga de um homem judeu, dizendo: vamos com você, porque ouvimos que Deus está com você. Zacarias 8:23. Haverá um tempo em todas as nações da terra em que homens e mulheres de todas as idades e origens se apegarão àqueles que amam a Jesus, implorando desesperadamente por um toque do amor evidente naqueles que andam nessa revelação. Corações de pedra se derreterão enquanto os perdidos choram sobre os ombros do povo de Deus, implorando pelo segredo da felicidade que descobriram. Subtítulo: A noiva preparada. A noiva se tornará a mais bela demonstração do amor apaixonado de Deus na face da terra. Mas seus desejos não serão mais para elogios do homem. Haverá um amor ciumento em seu coração por Jesus, enquanto ela se adorna com a beleza que Deus derramará sobre ela. Essa beleza será separada apenas para o prazer de Jesus, e ele fará com que ninguém mais a toque em seu próprio benefício. Alegremo-nos e regozijemo-nos, e demos glória a ele, pois o casamento do Cordeiro chegou, e sua noiva se preparou. Apocalipse 19:7. Em antecipação ao noivo, a noiva se aprontará. Quando conheci minha esposa, o Espírito Santo me impressionou que ela seria um sinal de uma maravilha do Senhor para mim.
Por isso, tenho prestado atenção às maneiras como o Senhor fala comigo em sua vida. Por exemplo, tenho notado que quando minha esposa realmente quer chamar minha atenção, ela arruma o cabelo, coloca um pouco de maquiagem e se arruma, como se planejasse ir a um lugar legal. Depois disso, ela sairá de seu quarto com um sorriso mais lindo, piscando com os olhos para mim. Eu chamo isso de se aprontar. Nesse ponto, ela não precisa me pedir para ouvir o que ela está prestes a dizer. Ela já tem toda a minha atenção, mesmo que eu esteja em meu próprio mundo, trabalhando em algo meu. Quando minha esposa entra na sala tão linda, tão bonita, eu imediatamente me torno uma massa em suas mãos. Imediatamente começo a perguntar se posso fazer alguma coisa por ela, se ela gostaria de ser meu encontro para o jantar e para onde ela gostaria de ir. Os orçamentos voam pela janela. Meu coração tem procedência sobre minha cabeça. Eu começo a pensar sobre que tipo de presentes eu posso dar a ela para que ela saiba o quanto eu a amo. Subtítulo: Sem manchas. Um ano eu queria dar a Emily e Elizabeth algo muito especial do nosso aniversário. Eu estava desenhando um branco. Então perguntei o que ela gostaria. Ela sorriu do jeito grande e lindo que ela faz e me disse: querido, eu não quero nada, eu só quero você. Olhei profundamente em seus olhos lindos e brilhantes e pensei: sim, claro que sim, deve haver um espírito mentiroso em algum lugar. Homens, vocês já devem ter percebido isso. Se sua esposa diz que só quer você, então provavelmente há outra coisa em sua mente. Então eu fiz algumas pesquisas e saí e comprei para ela um conjunto completo de beleza. Um espelho antigo simples, mas elegante, completo com uma cômoda e uma cadeira e estofada em um delicado tecido branco. Certa manhã, quando estávamos nos preparando para ir a algum lugar, minha esposa estava ocupada se preparando para seu conjunto novo de beleza. Enquanto lutávamos para sair, ela acidentalmente derramou rímel na cadeira de tecido branco. Rímel espesso e escuro vazou para a cadeira, fazendo uma grande mancha escura. Não tivemos tempo de limpá-lo porque já estávamos correndo para fora. Então deixamos na esperança de poder limpá-lo depois. Chegamos em casa mais tarde naquela noite, temendo a ideia de novo do novo conjunto de beleza de Emily ficar manchado para sempre. Depois de fazer algumas tarefas, começamos a nos dirigir para o quarto. Emily chegou antes de mim, examinou a cadeira e perguntou: você já removeu a mancha? Não, eu disse. Intrigado, Emily ergueu a cadeira e me mostrou que a mancha que marcava o lindo tecido branco havia desaparecido completamente. Olhei para ela e imediatamente soube que o Senhor havia realizado um milagre profético por nós naquele dia. Ele usou aquela situação para falar com nós naquela noite. Ele estava nos informando que quando nos aprontamos, Ele remove cada mancha e cada ruga. E é por isso que o Senhor está agora mesmo removendo sobrenaturalmente as rugas da noiva com o seu poder milagroso. É um sinal de que Ele está removendo toda a mancha de sua noiva para que Ele possa apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa. A noiva de Cristo se tornará tão bonita e elegante. Não tem manchas ou rugas ou qualquer coisa parecida. Efésios 5:27. Temos pedido a Jesus que venha até nós, mas temos sido como uma noiva desleixada. Nossos cabelos estão fora do lugar. Faltaram dentes e estamos manchados, mancando. Mas Jesus está voltando para uma linda noiva, uma que é digna do seu afeto. Mesmo agora, alguns de nós estão lidando com algumas coisas realmente feias em nossas vidas. Embora não queiramos que isso esteja lá, leve-se ao lugar onde Deus se torna completo e o embeleze. Olhe no espelho do Espírito Santo. Ele é o mar de vidro como cristal. Veja Apocalipse 4:6, do 15 ao 2.
fluindo diante do trono. Quando você olhar para o mar de vidro, verá um reflexo no qual o Espírito Santo lhe mostrará quem você realmente deve ser. Deixa-o derramar seu amor naquele lugar. Permita que ele remova a vergonha e liberte você de toda a raiva. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. Tiago 4:8. Subtítulo: para um momento como este. Nos tempos bíblicos, quando o rei de uma grande nação queria estabelecer uma aliança com outro país, ele se casava com alguém da família real desta nação. Isso é conhecido como aliança de casamento. O maravilhoso mistério do céu é que o Filho de Deus, que se tornou membro da própria criação que ele mesmo criou, veio à Terra para abrir caminho para uma aliança entre a humanidade e o reino dos céus. Para que isso acontecesse, ele precisava de uma noiva e nós precisávamos de um rei do reino. Nós nos tornamos uma noiva escolhida pelo Pai, preparada para o noivo Jesus. Com esta sagrada união vem o estabelecimento de uma aliança. Aqueles que escolherem andar com o rei, dessa maneira terão todo o reino do céu ao seu lado, porque estão alinhados com o rei. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Canção de Salomão 6:3. Muitos caminham pela vida sabendo que pertencem a Deus, mas a noiva entende que o noivo pertence a eles. Ele a apoia totalmente e faz o que for necessário para garantir seu sucesso. E quando as nações ficam em seu caminho, ele fica com ciúmes dela e faz o que for preciso para protegê-la. A rainha Esther é uma bela imagem profética da noiva de Cristo hoje. A Bíblia nos diz que o rei amou Esther mais do que todas as outras mulheres, e ela obteve graça e favor diante dele mais do que todas as virgens. Então ele colocou a coroa real em sua cabeça e a fez rainha. Esther 2:17. Quando a rainha e o seu povo, os judeus, foram ameaçados pelo espírito anticristo movendo-se por Ramã, o rei assumiu a batalha como se fosse sua. Então o rei Assuero respondeu e disse à rainha Esther: quem é ele? E onde ele está? Que ousaria ter a presunção de fazer tal coisa? Esther 7:5. Esther recebeu uma palavra de sabedoria muito profunda sobre os tempos e as estações em que estava vivendo e o poder do papel em que se encontrava. Vendo nela o meio potencial de salvar os judeus, seu primo Mordecai apontou esse papel para ela, dizendo: no entanto, quem sabe se você veio ao reino para um momento como este? Esther 4:14. Eu acredito que a voz do Espírito profético está proclamando a mesma coisa sobre a noiva hoje. Você veio ao reino para um momento como este. Satanás, como Ramã, planejou um grande mal contra a humanidade. Nós somos a noiva que, como Esther, está diante do noivo chamando rei para demolir os planos do inimigo e destruí-lo de todas as formas. Nosso rei é mais do que capaz. Cristo significa ungido. Cristo é ungido e nós, em seu corpo, somos ungidos. O espírito do anticristo tentará resistir. Entretanto, ele é anti-unção. Ele ficará contra o ungido de Deus. Como Ramã tentou fazer. A gota d'água para Ramã, que retratou o espírito do anticristo nos tempos antigos, veio quando o rei o viu tentando violar a rainha. A tradução da mensagem realmente captura bem o encontro. Quando o rei voltou do jardim do palácio para o salão do banquete, Ramã estava rastejando no sofá, no qual Esther se reclinava. O rei rugiu: será que ele molestará a rainha enquanto eu estiver virando a esquina? Quando essa palavra saiu da boca do rei, todo o sangue foi drenado do rosto de Ramã. Esther 7:8. Outra tradução diz: enquanto o rei disse, ele tentará atacar a rainha enquanto eu estiver em casa? Jesus está prestes a aparecer em sua casa como noivo da noiva. Quando ele o faz, você não quer ficar em seu caminho.
Há um julgamento sendo lançado, um veredito santo contra o espírito do anticristo, que tem sido contra o ungido de Deus. Essa coisa será tratada. Agora é a hora de a noiva tomar seu lugar e se apresentar diante do Rei dos Reis, para a libertação de muitos. Subtítulo: Além do reavivamento. Frequentemente, fala-se do reavivamento como se fosse a mais elevada das experiências cristãs. Amo o avivamento e participei de vários avivamentos, mas acredito que Deus está nos atraindo para algo muito maior. Já expliquei como minha esposa é um sinal e uma maravilha para mim. Muitas vezes falando comigo da noiva de Cristo. Bem, minha esposa e eu tivemos um noivado muito em comum e havia algo exclusivamente profético sobre isso. Antes de propor oficialmente a ela, perguntei onde ela gostaria de ir para a nossa lua de mel. Eu esperava que ela dissesse algum lugar fácil na minha carteira, não porque eu não achasse que ela valia a pena, mas porque eu não tinha dinheiro. Eu também precisava pagar o anel e reservar dinheiro para a minha parte nas despesas do casamento. Eu esperava que ela escolhesse um destino para a lua de mel perto de casa, para que pudéssemos dirigir até lá e talvez ficar no apartamento de alguém na praia. Minha esposa não é tão prática quanto eu. Ela é mais despreocupada e quer para experimentar as coisas da melhor maneira possível. Depois de perguntar timidamente para onde ela gostaria de ir, ela respondeu: Itália. O quê? Eu pensei. Não tem jeito. Tentamos ajuntar na situação. Eu disse a ela: querida, pensei que diria a algum lugar um pouco mais perto de casa. Ela respondeu: você perguntou onde eu queria ir e sempre quis ir para a Itália. Estou sendo honesta. Ela estava certa. Eu perguntei a ela onde ela gostaria de ir e ela respondeu honestamente. Como não queria desapontá-la, comecei a orar. O tempo era curto. Estávamos noivos em fevereiro e nosso casamento seria em abril. Tive um pouco mais de 2 meses para encontrar os fundos para a viagem de lua de mel na Itália. Após algumas semanas de nosso noivado, fomos arrebatados por um avivamento que estourou em uma pequena cidade de Oio. Surpreendentemente, Oio foi o estado onde eu e minha esposa nascemos. O avivamento foi excelente. Testemunhamos mais de 200 pessoas vindo a Jesus em pouco mais de 3 semanas. Famílias desfeitas foram curadas, gerações unidas na adoração a Jesus e curas milagrosas se manifestaram em abundância. Durante o avivamento, ministraríamos por 1 semana e depois iríamos para casa. Quando chegássemos em casa, já haveria uma mensagem de voz pedindo que voltássemos, porque a igreja ainda estava passando por um avivamento. Havia uma promessa tão doce de Deus naquele lugar, e eu senti um amor muito forte pelas pessoas de lá. Foi sobrenatural. Tudo o que acontecia lá era autêntico e nenhum exagero era necessário para mantê-lo crescendo. Lembro-me de entrar no escritório certa manhã, no final do nosso tempo lá, e ver uma pilha de óculos. Perguntei à secretária do que se tratava. Ela disse que as pessoas estavam deixando seus óculos porque estavam sendo curadas, enquanto estavam na presença de Deus. Embora minha futura esposa e eu entendêssemos que fomos enviados por Deus para abrir algo que Deus queria fazer naquela região em Oio, também percebemos que Deus estava usando essa situação para abençoar nosso casamento. E como esse avivamento ocorreu no quintal da nossa terra natal, sabíamos que Ele estava falando conosco sobre o nosso futuro como casal. Subtítulo: o que esse sonho quer dizer? Eu não estava lá por dinheiro, mas as finanças começaram a entrar durante o avivamento. Era exatamente o que eu precisava para comprar uma aliança de casamento para Emily. A coisa toda parecia um sonho. No final do avivamento, a igreja nos deu uma festa de casamento e eu recebi um cheque como honorário, um presente em homenagem ao que significamos para aquela igreja naquela época. Quando cheguei em minha casa, contei o dinheiro.
Como eu já tinha o anel, agora tinha exatamente o que precisava para cobrir minhas despesas com o casamento e pagar pela nossa lua de mel para a Itália. Naquela época, eu sabia que Deus estava fazendo algo profético. Se realmente foi um sonho, definitivamente foi um sonho profético. Mas o que esse sonho, sinal e admiração significavam? Aqui está o que acredito que Deus estava nos mostrando. O que Ele está prestes a fazer em nossos tempos é trazer avivamento em todo o mundo. Esses avivamentos apoiarão o romance nupcial ao qual o Senhor está nos atraindo nessa temporada. Esse romance nupcial envolve um dote. E esse dote é o presente que o Pai deu quando enviou seu Filho Jesus, que morreu na cruz, derramou seu precioso sangue e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Reavivamento é o que acontece quando nós, como corpo de Cristo, descobrimos o poder do dote. Sabendo que você não foi redimido com coisas corruptíveis, como prata ou ouro de sua conduta sem objetivo recebida pela tradição de seus pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem mácula. 1 Pedro 1, 18 ao 19. Esse dote é o que tornou possível que a aliança do casamento do céu fosse colocada nas mãos da noiva. Jesus deu um presente à noiva, o Espírito Santo. Ele deu isso como uma promessa por seu retorno e uma reivindicação de torná-la sua. O Espírito Santo é o selo da aliança, a aliança do céu. Este anel foi colocado sobre a noiva no dia de Pentecostes. Ele ainda está sendo derramado hoje. Agora, aqueles que nos confirma com você em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o Espírito em nossos corações como garantia. 2 Coríntios 1, do 21 ao 22. Você foi prometido ao Senhor. Esta é a sua hora de envolver o noivo no romance dos Cânticos de Salomão. Deus está prestes a trazer um movimento do Espírito Santo que não será apenas reavivamento por avivamento. Em vez disso, Ele está nos atraindo pelo seu Espírito para encontrar íntimos com Ele. A partir desse reavivamento de encontros, o mover do Espírito irá financiar uma lua de mel com Jesus, no qual Deus vai derramar os recursos necessários para levar você, sua noiva, às nações da terra. Minha esposa é uma imagem da noiva de Cristo para mim, no sentido de que ela não se conteve. Ela me disse aonde realmente queria ir para nossa lua de mel. Ela corajosamente falou e disse: Itália, as nações estão em nosso coração e em seu coração. Quando o Senhor lhe pergunta para onde você gostaria que eu o levasse, não te detenhas. Diga a ele quais nações estão em seu coração. Para aqueles que ainda estão tentando comparar o que Deus fará pelo tamanho de suas carteiras, preparem-se. Deus está prestes a começar algo que o levará muito além de suas possibilidades. Subtítulo: Olhos de Jesus. Se a Bíblia fosse um menu, então o Cântico de Salomão é um aperitivo que o convida a encontrar seu amante. Jesus anseia por um romance com sua noiva e quer se revelar a ela. Você já se perguntou como seria ver Jesus? Você já pensou sobre que tipo de perguntas você faria a ele? Eu fiz. Eu tinha uma longa lista de coisas que planejava perguntar a ele e tivesse uma oportunidade cara a cara. Tudo mudou quando o vi. Assim que olhei em seus olhos grandes e lindos, minha lista de perguntas foi embora. Tudo aconteceu há alguns anos, quando fiquei acordado orando até tarde da noite. No meio da oração, de repente me encontrei em outro lugar. Percebi naquele momento que estava no Espírito. João, o amado, disse assim: Eu estava no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma grande voz, como de uma trombeta. Apocalipse 1:10. De repente, fui conduzido à presença de alguém sagrado. Diante de mim estava o ser mais majestoso que já vi. Foi Jesus. Seu cabelo era castanho dourado.
como se dourado e castanho ao mesmo tempo. Seu rosto brilhava de amor. Os ventos sopravam seus cabelos para trás tão perfeitamente enquanto ele flutuava, aparentemente no ar. Completamente desfeito, eu encarei com espanto. Todas as perguntas que eu pensei que faria a Jesus não importavam mais. Eu estava na presença da majestade. Lembro-me de olhar profundamente em seus olhos, percebendo que ele conhecia cada detalhe, bom ou ruim, sobre mim. No entanto, lembro-me de ter sentido que não havia vergonha, apenas amor. Seus olhos estavam tão azuis naquele momento, parecia que eu podia ver as galáxias naqueles olhos. Eles eram como piscinas de águas azuis cristalinas que pareciam durar para todo sempre. Então eu disse a coisa mais idiota que poderia dizer a ele: "Você é Jesus?" Ele não disse uma palavra. Ele não precisava. Seu sorriso dizia tudo enquanto ele sorria de orelha a orelha. O amor que senti foi maior do que qualquer amor que já conheci. Naquele momento, me apaixonei muito mais profundamente por Jesus que poderia imaginar ser possível. Essa experiência mudou minha maneira de orar. Em vez de sempre orar para as coisas acontecerem por mim, eu lia o Cântico de Salomão para Jesus. Eu iria abrir meu coração para ele e apenas adorá-lo, dizendo: "Ó minha pomba, nas fendas da rocha, nos lugares secretos do penhasco, deixe-me ver seu rosto, deixe-me ouvir sua voz, pois a tua voz é doce e o teu rosto é adorável." Cântico de Salomão 2,14. Muitos desejos que eu tinha escondido em meu espírito começaram a acontecer. Era como se o Senhor estivesse secretamente saindo do seu caminho para fazer o que eu ansiava, embora eu tivesse pedido a Ele por isso. O noivo está cortejando a noiva para si mesmo. Ele não permitirá que os desejos do coração dela fiquem insatisfeitos. Subtítulo: Aos pés do nosso amado. Maria, a irmã de Marta, um dia se viu no centro dos olhos de Jesus. Marta convidou o mestre a entrar em sua casa, mas foi Maria quem se viu aos pés dele, ouvindo suas palavras. Marta estava ocupada servindo, fazendo o que era necessário para seus convidados. Naquela época, Jesus tinha uma comitiva, o que o seguia aonde quer que fosse. Alguém tinha que cuidar da festa, e esse alguém era Marta. Marta estava fazendo algo que parecia lógico e certo, mas ela se sentia sozinha no esforço. Mas Marta estava distraída com tanto serviço, e ela se aproximou dele e disse: "Senhor, não te importa que minha irmã tenha me deixado para servir sozinha? Portanto, diga a ela para me ajudar." Lucas 10:40. Certamente o Senhor ficaria do lado de Marta e deixaria Maria saber que ela precisava ser produtiva em certa medida, certo? E Jesus respondeu e disse-lhe: "Marta, Marta, tu estás preocupada e perturbada com muitas coisas, mas uma coisa é necessária, e Maria escolheu aquela boa parte, que não lhe será tirada." Lucas 10:41-42. Por haver tanta necessidade no corpo de Cristo e no mundo em geral, é muito fácil ficar distraído e hiperfocados nas necessidades. Muitos líderes de bom coração correm por aí como se seu chamado principal fosse atender essas necessidades. É verdade que existem muitas razões para estarmos preocupados com coisas assim desnecessárias. No final, entretanto, se deixamos que as necessidades superem o que é realmente necessário, ficaremos exaustos e começaremos a perder o nosso primeiro amor. Jesus disse que uma coisa é necessária para passarmos tempo com Ele, sentados a seus pés, como Marta fez, enquanto o resto do mundo está girando ao nosso redor. Passar tempo com outras pessoas demonstra nosso amor por elas. No livro dele, As 5 Línguas do Amor, Gary Chapman descreve as maneiras como expressar esse amor. Ele chama esses meios de expressão da linguagem do amor.
Jesus tem muitas linguagens de amor, mas acredito que uma de suas principais linguagens de amor, se não é a principal linguagem do amor, é tempo de qualidade. Tempo de qualidade no céu nada mais é do que a adoração pura, o derramamento de nossas afeições por Ele. É aquele lugar de intimidade onde nós sentamos a seus pés, adorando e deixando falar sobre nós a pura linguagem do amor de Deus. O Senhor deseja que sua amada se sente aos seus pés, olhando para aqueles belos olhos, ouvindo atentamente como Maria. Ela foi encontrada aos pés dele novamente após a morte do seu irmão Lázaro. Ver João 11:32. Eu acredito que quando Jesus a viu chorando aos seus pés, isso o lembrou de um dos seus momentos favoritos. A primeira vez na casa de Marta, quando Maria sentou-se aos pés do amado, ouvindo sua voz reconfortante olhando em seus olhos. Isso fez Jesus gemer e levou a uma das cenas mais poderosas das Escrituras, o momento em que Jesus chorou. João 11:35. Algo incrível acontece no coração de Deus quando nos aproximamos dele dessa forma. Quando Jesus viu Maria mais uma vez aos seus pés, deu início a um momento divino e resultou na ressurreição de Lázaro. Este é um chamado para ir embora com seu amado, sentar-se aos pés dele e olhar em seus olhos. Este é o tipo de intimidade que resulta no poder da ressurreição. Você roubou meu coração, minha irmã, minha noiva. Você roubou meu coração com um olhar dos seus olhos, com uma joia do seu colar. Quão encantador é o seu amor, minha irmã, minha noiva. Quão mais agradável é o seu amor do que o vinho e a fragrância do seu perfume do que qualquer especiaria. Cânticos de Salomão 4, do 9 ao 10. Nova versão internacional. Um chamado para a ação. 1. Leia, estude, mergulhe nos cânticos de Salomão. Medite em Jesus como seu noivo. Leia o cântico de Salomão ao Senhor, espalhando sobre ele as descrições encontradas a respeito dele. Observe enquanto isso começa a amolecer seu coração, causando uma sensibilidade à presença de Deus dentro de você. 2. Prepare-se para a sua vinda. Ele virá até você, mas prepare seu coração para recebê-lo. Ponha de lado todas as manchas espirituais, não dando a ele razão para hesitar em se aproximar. Torne-se a noiva a qual ele não pode resistir. 3. Por fim, fique como Esther, que entendeu que sua beleza não era apenas para o prazer do rei, mas para o resgate de muitos. Fique na brecha, até mesmo naquele lugar íntimo entre você e o rei, pedindo a Jesus que libere o julgamento sobre as forças demoníacas que estão tramando esquemas malignos contra os ungidos de Deus. Amém.